Se os seus olhos costumam ficar ardendo, parece que ficam secos, coçam, pois é, você pode estar com a síndrome do olho seco, que atinge 15% da população no mundo e muita gente nem sabe. Mas olha, passar muito tempo na frente do computador ou olhando para o celular pode causar essa doença. A gente vai falar agora com a Mayara Mello, que vai conversar com o médico e trazer as informações para a gente. Oi, Mayara, bom dia. Ei, Tati, bom dia para você e a todos que acompanham a gente aqui no Bom Dia Espírito Santo nessa segunda-feira. Exatamente, como você disse, atinge pelo menos 15% da população mundial e a síndrome do olho seco é um dos motivos aí das principais visitas ao oftalmologista. Por isso que hoje a gente convidou a médica oftalmologista Liliana Nóbrega para explicar melhor para a gente o que é isso. Será que usar demais o celular, o tablet ali pertinho é um dos motivos que tem causado, aumentado essa síndrome? Liliana, obrigada pela presença aqui no Bom Dia Espírito Santo. Explica pra gente o que é essa síndrome e por que ela tem aumentado. Olha, Mayara, a síndrome do olho seco é uma síndrome hoje que atinge a população mundialmente. Como você disse, quase 15% da população mundial tem olho seco. Alguns estudos mostram até de 5% a 50%, dependendo dos critérios do estudo. Então, hoje o mundo mudou. O mundo é conectado com smartphone, com tablet, com computador, telas, o tempo todo. E como a gente está o tempo todo com a visão, com os olhos sobre as telas, a gente não pisca adequadamente. Ao não piscar adequadamente, a lágrima ou evapora muito rápido ou a gente não produz a lágrima em quantidade adequada. Então isso causa síndrome do olho seco. E os sintomas são esses que a Tati falou, ardência, vermelhidão, sensação de secura nos olhos, coceira. Então, esses sintomas estão aí atrapalhando as pessoas, causando desconforto, dificuldade visual, muitas vezes até dor, crises de inflamação, diminuindo a qualidade de vida dessas pessoas. E pode ser que muitas pessoas tenham já esses sintomas há anos e até mesmo não sabem, doutora. Existe esse tipo de paciente, sim. Existe o paciente que é dito assintomático. Pacientes que têm muitos sinais de olho seco quando a gente faz o exame oftalmológico, porém sem muitos sintomas subjetivos. E existem um outro espectro de pacientes que têm muitos sinais e também são muito sintomáticos, têm muito desconforto, ao ponto de pacientes terem que se recolher 3, 4 horas da tarde, já não conseguindo realizar outras funções, atividades da rotina diária, como ler, ver televisão, dirigir um carro, usar um computador, trabalhar, estudar. Então essa síndrome afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Qual que é a prevenção, o tratamento para essa síndrome do olho seco, doutor? Olha, a gente pode dar algumas dicas, a primeira delas é essa, da gente se desconectar um pouco, dar pausas na nossa atividade de computadores, celulares, sempre lembrar de piscar os olhos na frente das telas do computador, hidratar-se bem, beber bastante água, água é importante para a lubrificação do olho, ingerir gorduras boas, ricos aí, uma dieta rica em ômega 3 também é uma coisa boa, porque a lágrima tanto precisa de água quanto precisa de gordura boa para impedir essa evaporação da lágrima. Usar óculos em ambientes com muito vento, ao ar livre, o óculos acaba protegendo um pouquinho do vento também. Algumas medidas que a gente pode fazer. Tá certo, doutora. A gente vai continuar com a Liliana Nóbrega aqui, que é médica oftalmologista, porque tá com dúvida, você aí que está assistindo o Bom Dia Espírito Santo, manda pra gente então pelo aplicativo da TV Gazeta a sua dúvida sobre a síndrome do olho seco, que daqui a pouco a gente volta respondendo, esclarecendo todas essas dúvidas, viu? Vou continuar aqui com a médica, eu volto com vocês aí no estúdio. Mário, Tati. Combinado, viu, Mayara? Chegaram algumas perguntas pelo aplicativo da TV Gazeta, já respondida a do Leandro, que falou que ele sente o olho mais seco, coçar, ardência. A gente já viu ali as orientações da médica para o que fazer. Mas o Vanderlei e o Paulo Rosa de Vila Velha também mandaram perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai fazer para a médica, para a doutora Liliane, e ela vai responder. Já, já.
Nós falamos agora há pouco da síndrome do olho seco e chegaram várias perguntas aqui pelo aplicativo da TV Gazeta. Mayara Mello está com uma médica, a doutora Liliana, e vai responder essas perguntas que chegaram pelo aplicativo. Mayara, começa com a pergunta do Antônio. Ele quer saber se o ar-condicionado do carro, de casa, do trabalho, também pode causar essa síndrome do olho seco. Já vou repassar essa pergunta aqui, então. A senhora conseguiu ouvir aí no estúdio? Perguntou sobre ar-condicionado. Sim, consegui ouvir bem. Ar-condicionado, sem dúvida nenhuma, é um grande vilão aí para a síndrome do olho seco, Mayara. Não só o ar-condicionado dos nossos escritórios, de casa, na hora que a gente dorme, mas também o ar-condicionado do carro, sim. O ar-condicionado do carro vem direto nos nossos olhos. Então, muitas vezes, oriento os pacientes para desviar um pouquinho a direção do ar para que não venha diretamente sobre os olhos. E dependendo da gravidade de cada paciente, eu peço até para eles não ligarem aqueles que são próximos aos olhos, deixarem os outros, ou do carona, ou outro ligado. Porque realmente o ar-condicionado é um vento que vem sobre a superfície ocular e se aquela lágrima já é de má qualidade, aumenta a evaporação dessa lágrima, o olho fica muito seco. Além do ar-condicionado, doutora, até esse ventinho que está aqui hoje, por exemplo, pode atrapalhar, prejudicar isso? Sim, o vento, a poluição ambiental. Hoje, no mundo em que a gente vive, é um mundo muito ruim para a lágrima, né? Então, você vai andar no calçadão, que seja na praia, e tem aquele vento sobre os olhos, se você não tiver com um óculos de sol e um óculos também que provoque uma barreira física a esse vento seca a lágrima. Muitas vezes o organismo até lacrimeja. Deve ter pacientes aí me ouvindo com esse caso, né? Vou andar ao vento e sinto um lacrimejamento, porque foi uma resposta do organismo àquela secura provocada pelo vento. Por isso a importância de usar óculos nas atividades externas, é uma outra prevenção também. Doutora, vamos voltar lá para o estúdio, que eu sei que está bombando de pergunta por aí, né, gente? Tem sim, Mayara. Vou fazer duas de uma vez. A doutora falou agora sobre o uso de óculos quando está na praia para evitar o vento. A Fabiola Siqueira está perguntando se usar a viseira da moto, do capacete aberto, também pode causar esse problema. E a Maria quer saber, quem tem síndrome do olho seco pode usar lente de contato? Bom, primeira pergunta do capacete. Sem dúvida nenhuma, viseira aberta causa olho seco. Tá? Então, os motociclistas têm que usar capacete, têm que usar a viseira fechada. Tem que estar fechada também, né, gente? Parece que tem uma lei, né? Eu acho que a viseira tem que estar fechada e para o olho é uma proteção, sem dúvida nenhuma. A segunda pergunta foi quanto ao uso de lente de contato, não é? São lente de contato. Bom, o uso de lente de contato é maravilhoso para quem quer ter uma boa visão sem óculos. Porém, para o paciente usar bem a lente de contato, ele deve fazer uma avaliação oftalmológica. Se ele tem a síndrome do olho seco, ele vai ter dificuldades em fazer uma boa adaptação de lente de contato. E também o outro lado, a própria lente é um fator de risco para que o olho também fique mais seco. Então, dependendo da gravidade, pode usar a lente de contato, porém deverá ser uma lente de extrema qualidade, hidratação adequada, oxigenação adequada para que o olho sofra menos. Doutor, é recomendado usar aquele soro fisiológico ou até mesmo colírio em excesso? Pode prejudicar também a vista, o olho? Olha, soro fisiológico para usar como lubrificante, não. A gente deve usar colírios adequados. Não devemos nos automedicar, ir na farmácia e comprar qualquer colírio. A importância de fazer um exame oftalmológico, de usar um colírio adequado na prescrição, dependendo da gravidade da sua doença. Porque alguns colírios têm conservantes, se você usar em excesso, vai ser tóxico para a córnea. Vamos voltar para o estúdio, que tem mais uma pergunta. Tati, Mário, com vocês. Para a gente encerrando aqui, a gente não sabe se trata-se realmente dessa síndrome do olho seco, mas o Vanderlei pergunta sobre a sensibilidade à luz solar. Isso também pode ser causa? O que pode ser? E o Paulo, ele fala que parece que ele vê uma mosquinha, parece que tem uma mosquinha no olho, sempre aquela sujeirinha. Tem cura?
Bom, quanto à sensibilidade, existem pacientes que têm a sensibilidade à luz normalmente, sem ter necessariamente a síndrome do olho seco. Porém, a sensibilidade à luz também é um dos sintomas quando a gente tem a síndrome do olho seco e a secura é tamanha que machuca a nossa córnea. Quando a nossa córnea está machucada, um dos sintomas é essa extrema sensibilidade à luz. A outra pergunta foi a da mosca, né? Que ele tem uma mosquinha. Essa mosquinha não é síndrome do olho seco, essa mosquinha, o sintoma chama mosca volante e pode indicar várias doenças no olho, mas normalmente é um sintoma benigno do descolamento do vítreo, que é um gelzinho que nós temos no fundo do olho. Mas sempre pacientes que têm a mosca têm que fazer o exame, porque podem ser outras doenças mais graves também. Certo, doutora, agradeço bastante a presença, a entrevista aqui no Bom Dia Espírito Santo, falando sobre esses sinais, né? É importante mesmo ficar atento a esses sintomas da síndrome do olho seco, que pode causar problemas mais sérios na visão. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, Mayara? Obrigada também, doutora Liliana. Só reforçando o que ela disse no início da entrevista, ficar muito tempo diante do computador ou da tela do celular também pode causar essa síndrome. Então é importante fazer pausas durante o uso desses equipamentos e lembrar de piscar. Piscar o olho sempre que também ajuda.